Gente, vamos começar as videoaulas sobre um assunto que é movimento uniforme, que vai entrar mesmo na mecânica, na parte da física que estuda o movimento. Então, a gente começa primeiro com o movimento uniforme, que a gente vai ver as características, para depois ir ampliando. Então, esse conteúdo eu dividi em algumas fases. A primeira fase foi a atividade que vocês fizeram anteriormente, para vocês terem um contato com o conteúdo. Agora a gente vai para as videoaulas. Eu tenho o plano de fazer esse conjunto de videoaulas sobre esse conteúdo, sobre essa primeira parte, falando um pouco sobre o movimento. Tem uma parte de teoria, depois tem uma parte de exercícios, e depois eu pretendo fazer umas videoaulas sobre gráficos, explicando o gráfico, porque eu sei que é uma grande preocupação de vocês, é esses gráficos. E depois que vocês fizerem as atividades, vocês assistindo essas videoaulas, enrolei toda, vocês vão fazendo os exercícios baseados nessas videoaulas, tá bom? Então, assim, o conselho que eu dou, anotem os exemplos, anotem as informações no caderno de vocês, porque eu acho que uma das atividades de vocês vai ser tirar uma foto do caderno com as anotações das videoaulas, tá bom? Vamos agora para os slides. Tchauzinho. Pronto, estamos aqui com os slides. Então, aqui, vamos começar. Estudo do movimento. Então, onde é que a gente está? A gente fez o primeiro parte, que foi o conteúdo de medidas. Depois, a gente veio aqui para a introdução, que foi o estudo da velocidade média, aquele deslocamento, trajetória, foi aquele assunto anterior, introdução ao estudo do movimento. E agora a gente vai para o movimento uniforme. Tá bom? Então, o que é o movimento uniforme? Quais são as principais características? Então, esse desenho aqui é um exemplo do movimento uniforme. Se você observar, a cada segundo ele aumenta a mesma distância, tá vendo? No segundo 0, ele está em 0 metros. Aí no segundo 1, 8. 2, 16. 3, 24. 4, 32. 5, 40. Ou seja, está aumentando de 8 em 8. Então, tempos iguais, distâncias iguais. Então, o que é o movimento uniforme? Um móvel realiza movimento uniforme, MU ou MRU, mas MU é o que a gente vai utilizar, em determinado intervalo de tempo, quando sua velocidade escalar instantânea for mantida constante e diferente de zero, em todo o intervalo considerado. Ela tem que ser a mesma, constante quer dizer sempre a mesma e diferente de zero, porque se não tem velocidade, não tem movimento, né? Pronto, vamos aqui resumir isso aí. Então, quais são as principais características do movimento uniforme? Mesma distância, intervalo de tempos iguais. Você viu, ó, no desenho, isso é muito importante. Se você tem uma mesma distância, intervalo de tempos iguais, o carro está se movimentando, o carro, em um movimento uniforme. Próximo, velocidade constante, ou seja, se ele começa com 5 metros, ou 5 metros por segundo, ele tem que terminar com 5 metros por segundo. Se variar, é outro tipo de movimento. Velocidade não nula, ou seja, velocidade que não seja zero, porque senão não há movimento. É possível prever em que posição o móvel estará em um instante qualquer. Claro, porque se ele sempre movimenta a mesma distância e mesmo intervalo de tempo, se no segundo 1 ele está a 8 metros, no segundo 3 é só eu 8 mais 8 mais 8, 24. Então, eu vou saber qual é a posição dele. Isso é uma característica importante do movimento uniforme. A partir dessas características, a gente consegue escrever uma função. Função é um conteúdo agora do primeiro ano, que vocês devem ter rabiscado alguma coisa no nono ano ou não. São leis matemáticas para descrever algum conteúdo, para descrever algum assunto. Então, toda função é uma regrinha matemática com X, com Y, com letras, para descrever aquele movimento, aquela situação. Então, como é que a gente vai chegar nessa equação? Porque é uma equação que a gente vai chegar. Uma função ela é sempre caracterizada por uma equação.
Equação é um assunto que vocês viram no ensino fundamental. Isso aí vocês viram com certeza. Então, como é que a gente vai começar a chegar nessa função, nessa relação, nessa equação do movimento uniforme? Primeiro, vamos admitir que Vm, que é a velocidade média, vai ser apenas V. É só para a gente melhorar a nossa escrita para não ter que ficar botando Vm. Então, Vm é velocidade média, escalar média, é aquela velocidade que a gente aprendeu a calcular no assunto anterior. Então, a gente sabe que velocidade é deslocamento sobre tempo. Mas quem é o deslocamento? É o deslocamento inicial ou final menos o inicial. E o ΔT, que é o tempo final menos o tempo inicial. Se você considerar que o tempo inicial é sempre zero, a gente vai considerar, vem o quê? Vem isso daqui, ó, tirando o T0, porque como ele é zero, ele some. Aí o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse T aqui, ó, e vou multiplicar aqui com V, ó. Peguei ele que estava aqui embaixo, trouxe para quê? Dividindo. Pronto. Qual é o meu próximo passo? Eu quero isolar esse S, porque a gente vai saber a função horária da posição. E o S que me diz a posição. S é posição. Qual é a posição do móvel? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, e vou pegar esse O, que é a posição inicial do móvel, e vou colocar no primeiro membro. Então, S vai ser igual a SO mais VT. É porque eu peguei aqui, ele estava menos SO, trouxe para cá, ó, mais SO. Arrumando, ficou isso aqui. Essa é a famosa fórmula do sorvete, ó. S é igual a sorvete. Posição inicial mais velocidade, que é sempre constante, vezes o tempo. Bom, essa é a função que a gente vai usar muito, essa é a equação, essa formulazinha aqui, ó, ela é muito importante, tá bom? Então, resumindo didaticamente, né, na linguagem matemática bonita, a função horária da posição S de f de t, ou seja, quem é que vai estar variando? É o t aqui, ó. O t é o que vai variar, o tempo que vai variar. De um corpo em movimento retilíneo uniforme, MRU, é do tipo S é igual a SO, posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Em que V é a velocidade escalar constante desenvolvida pelo corpo e SO é a posição inicial que ele ocupa na trajetória. Então aqui eu só coloquei o que significa cada letra. Isso é importante que vocês tenham gravado aí em algum lugar. Tá bom? Então essa posição. E agora, função horária da posição. A gente tem algumas características importantes dela, que quando a gente tem uma velocidade positiva, ou seja, maior que zero, a gente tem esse movimento progressivo, ele está aumentando. Movimento progressivo, ele aumenta a distância. Já quando a gente tem movimento retrógrado, é quando a velocidade é negativa. Ai, professora, como é que pode ter velocidade negativa? Isso é mais uma questão de sentido. Se você diz que eu quero sair de Feira para Salvador, a minha velocidade vai ser positiva. Mas se você imaginar que tem alguém saindo de Salvador para a Feira, a velocidade dessa pessoa vai ser negativa. É só um sentido, o sentido da velocidade. A gente vai falar sobre isso um pouquinho pela frente. Então, assim, ó, se a velocidade for positiva, movimento progressivo. Se a velocidade for negativa, movimento retrógrado. Bom? Gráfico da posição em relação ao tempo. Toda função matemática, ela sempre gera um gráfico. Alguns se comportam bonitinho, outros não. Esse daqui, ó, ele tem umas características bem especiais, porque faz parte de um tipo de equação de função matemática que usa a reta como projeção, como desenho, né? Então, vamos ver. Sim, a função horária da posição é uma função polinomial do primeiro grau, é isso que eu estou dizendo. Assim, a sua representação gráfica é feita por uma reta. Gente, esse é o primeiro conteúdo de matemática do primeiro ano, função de primeiro grau. Então, você aprende a calcular ela, mas a gente não vai precisar saber os detalhes da função do polinomial do primeiro grau. É importante que vocês entendam como funciona o gráfico. A gente vai falar mais desse de gráfico na outra videoaula.
é feita por uma reta. Então, se a gente tem um movimento progressivo, ou seja, a velocidade é maior que zero, a gente tem uma reta crescente, tá vendo? Essa linha vermelha aqui, ó, é o gráfico, o desenho que representa esse movimento. Ou seja, ó, ele saiu aqui de uma posição S0 e foi aumentando esse caminho. Ou seja, ele saiu, vamos dizer aqui que aqui seja o quilômetro 3. Aqui tem que ser o quilômetro, no mínimo 5, porque é maior, por exemplo. Agora, se eu tiver o regressivo, velocidade negativa, a gente tem uma reta decrescente, ó, ela já está caindo. Então, ela saiu aqui, ó, do quilômetro 16 e veio para o quilômetro menos 3. Ou seja, passou de Feira de Santana, foi lá para Serrinha, vamos dizer assim, né? Então, a gente vai falar um pouco mais de gráfico em outra videoaula. Não precisa se estressar agora, não. O importante é que vocês saibam disso. Movimento progressivo, reta crescente. Movimento regressivo, reta decrescente. Ou seja, crescente vai para lá. A gente sempre olha, ó, daqui desse lado para cá. Eu nunca sei se é direita ou esquerda. Da esquerda para direita, gente, eu acho. Tá bom? A próxima videoaula vai ser de exercícios. A gente vai parar aqui por agora e te volta daqui a pouco.